O Evangelho de Lucas, o capítulo 19, do versículo 41 ao 44, nós lemos assim: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. E vamos orar. Amado Pai, abençoa a tua palavra, que o Senhor nos traga agora entendimento, que o Senhor mande o teu Espírito de modo especial para nos levar a toda a verdade, que esse mesmo Espírito me empodere hoje para falar a respeito das tuas verdades de modo especial, de forma poderosa. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta manhã, e nós estamos lendo aqui, para dar um pouquinho de contexto, para Lucas 16, estamos vendo Jesus entrando em Jerusalém. Essa é a última vez que ele vai entrar em Jerusalém. Ele já havia ido várias vezes, mas essa é a última vez que ele está entrando. E a gente nota aqui a tristeza nesse versículo. Esse versículo talvez é um dos versículos mais tristes, mais comoventes que nós temos sobre a vida de Cristo. Mas ele está aqui muito triste. No versículo 41, nós lemos que: E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Então, você entende, ele está chegando na cidade, e ele então é muito entristecido, muito contrito de coração, ele derrama lágrimas. E é justamente esse o tema que vamos ver hoje, as lágrimas de Deus. Esse momento tão comovente na vida de Jesus, onde nós vemos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, derramando lágrimas. Jesus não pôde conter suas lágrimas, seu coração transbordou com aquilo que ele estava sentindo. E por quê? O que causou essa tristeza? O que causou estas lágrimas de Jesus? Se a gente olhar no versículo, no capítulo 13 de Lucas, a gente leu 19, eu vou ler aqui Lucas 13, no versículo 34, ele falou assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha os seus pintos, deixando debaixo das asas, e não quiseste. Então, alguns capítulos antes, Jesus, mais uma vez em Jerusalém, ele falou isso, ele falou: Jerusalém, Jerusalém, vocês, meu pai, nós mandamos profetas, nós mandamos pessoas para levar a mensagem, e vocês os apedrejam, vocês os matam, vocês não querem saber da verdade, vocês não querem saber de Deus. Então, aqui no capítulo 19, ele está voltando para Jerusalém, e ele, dentro do contexto dessa rejeição do pai e dos profetas, e do próprio, e dele mesmo, ele então fala essas palavras, ele fala, chegando: Ah, se tu conhecesses também ao menos este teu dia. Se você soubesse a oportunidade que vocês têm, que eu, o Filho de Deus, o profeta dos profetas, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, estou entrando na cidade, eu sou a esperança de Israel, eu sou a salvação de Israel. Mas lá atrás ele falou: mas você não quis. Você apedreja e mata aqueles que Deus Pai manda. E de fato o matariam. Então ele está chorando, está triste, porque ele vê que eles eram teimosos e que não iam mudar. Ele sabia que ia ser crucificado, ele sabia que ia ser rejeitado, ele sabia disso. Então ele está lamentando, está chorando justamente porque ele não queria isso, não é a vontade dele, não é o que ele gostaria que acontecesse. Mas quando alguém não quer saber de Deus, quando alguém não quer estar debaixo das asas de Deus, Deus chora, Deus fica triste. Porque ele quer trazer salvação, ele quer trazer livramento, ele quer trazer a solução e a bênção na vida das pessoas. Mas às vezes as pessoas não querem, por incrível que pareça. Era o caso com Jerusalém. Tanto que rejeitaram o Messias, o Cristo, pediram que fosse solto um bandido condenado e prendesse a Cristo, inocente e justo, que nunca fez nada a ninguém.
E então existem motivos pela qual Deus derrama suas lágrimas e sobre por que Deus ele chora. E eu queria hoje mencionar algumas coisas que causam lágrimas a Deus, coisas que entristecem o coração de Deus. Bom, a gente vê no versículo 42 que nós lemos, dizendo: se tu conheceste também ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Bom, uma coisa que causa lágrimas a Deus é aquilo que poderia ter sido. Nós não podemos enxergar, como Jesus falou, agora está encoberto aos teus olhos. O que estava encoberto aos olhos deles? E o que está encoberto muitas vezes aos nossos olhos? Está encoberto o que poderia ter sido em nossas vidas se nós não tivéssemos rejeitado a palavra e a verdade e o caminho e os mandamentos de Deus. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, se você soubesse, aqui a tua paz pertence, se você soubesse a paz que vocês poderiam ter, se você soubesse o que seria, mas está encoberto. Então Deus chora quando nós deixamos de receber aquilo que Ele tem para a gente. Deus não queria a destruição de Israel. E outra coisa, de Jerusalém. Jerusalém, alguns poucos anos depois disso, algumas décadas depois, ela foi destruída. Os romanos já estavam lá, mas os exércitos sitiaram. Como Jesus falou, foi sitiado, foi derrubado, todo mundo foi morto. Aconteceu. Mas Deus chora quando as coisas não são como poderiam ter sido, porque é um grande desperdício. É desperdício de ter uma vida maravilhosa que Deus tinha planejado, a vontade de Deus tinha para nossas vidas, lembrando que segundo Romanos 12, versículo 2, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que pode acontecer é que toda essa vida boa, perfeita e agradável pode ir por água abaixo, pode ser desperdiçada. Por quê? Porque nós não seguimos, aceitamos, andamos com Deus, e o resultado é que Deus chora, porque Ele vê, a gente não vê, mas Ele vê o que poderia ter sido. Então nós temos que às vezes parar e nos perguntar, o que pode ser da minha vida? Como meu futuro pode ser mudado? Se eu seguir a Deus, se eu fazer a vontade de Deus, se eu confiar em Deus. Então Deus chora quando isso não acontece, quando a gente não reconhece. Então nós temos que entender que Deus derrama suas lágrimas. A paz de Deus, que ele fala lá no versículo que nós lemos em Lucas 19, lá em Filipenses 4, 7, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É uma paz que excede o entendimento. O que quer dizer isso? É uma paz que ninguém entende. A gente pode estar no meio da tempestade, pode estar no meio da confusão, no meio da tribulação, mas existe uma paz que as pessoas olham e dizem: como é que você tem uma paz dessa? Como é que você está tão tranquilo? Está tudo dando errado na sua vida e você aí tranquilo? Por quê? Porque Deus está presente. Mesmo está presente, mesmo na tempestade. Lembra Jesus, quando os apóstolos estavam no barco, atravessando o mar da Galileia, e veio a tempestade, e veio a chuva, e o vento, o trovão, e as ondas, e eles morrendo de medo? Jesus falou: não esquentem, Pai seja convosco. Ocasião, ele veio até andando sobre as águas, né? Algumas vezes, uma vez estava no barco, dentro do barco dormindo, e eles disseram: mestre, você não liga que nós vamos afundar e morrer? Outra vez ele veio andando nas águas, que foram sem ele, aí ele veio andando sobre as águas. Então, mesmo na tempestade, nós podemos ter paz, uma paz que não é, porque o normal na tempestade é você entrar em pânico, mas Deus pode nos dar uma paz que excede o entendimento, porque a paz de Deus, ela é maravilhosa. O que mais? Ele derrama lágrimas pelo que poderia ter sido, ele derrama lágrimas pelo que será. Veja só, ele derrama lágrimas porque o que poderia ter sido, mas não vai ser, e ele derrama lágrimas pelo que de fato vai acontecer, o que de fato será. Versículo 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão, te estreitarão de todos os lados, te derrubarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão pedra sobre pedra, pois não conheceste o tempo da tua visitação.
Deus fala assim: eu sou filho de Deus, eu estou aqui, vocês não estão reconhecendo isso, vocês estão me rejeitando, vocês vão acabar me crucificando. E por causa disso, há algumas consequências. Por causa disso, algumas coisas vão acontecer. O quê? Os seus inimigos vão vir, vão cercar, derrubar, vão trincheirar, vão sitiar e vão matar todo mundo que vai dentro. Então ele estava chorando pelo que poderia ter sido, e Deus chora pelo o que vai ser. Deus chora quando vem em nossas vidas o futuro, e Ele chora não só pelo futuro que não vai ser, a bênção que poderia ter sido, mas Ele chora também porque Ele vê que ao invés da bênção, vão vir as consequências. Ele chora por isso. Ele chora pelo que será, pelo que vai ser. Aqui ele está chorando não só pelo que poderia ter sido de Jerusalém, mas pelo que de fato vai acontecer. E aconteceu, isso aconteceu, de fato aconteceu. Mais ou menos no ano 80, ano 90, os romanos vieram, como eu falei, sitiaram, cercaram, trincheiraram, fizeram exatamente isso. Por que ele chorou? Porque ele sabia que isso ia acontecer. Ele estava derramando lágrimas pelo que seria, o que realmente aconteceria. Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Israel perdeu o bonde. Ele falou assim no versículo 44, pois não conheceste o tempo da tua visitação. Ele falou, vocês não estão entendendo que eu, o Deus vivo, estou aqui. Eu estou próximo, eu estou aqui na sua cidade e vocês não estão vendo. Lá em Isaías fala, busca o Senhor enquanto ele estiver perto. Jesus estava em Jerusalém, mas não o buscaram. Não o buscaram. Resultado foi que agora não tinha mais como buscar. Porque quando vieram os inimigos, fizeram exatamente o que Jesus falou que ia acontecer. Então, Deus derrama as lágrimas pelo que poderia ser, Ele derrama lágrimas pelo que será de fato, e Ele derrama lágrimas por coisas que podem ser evitadas, tá? Coisas que podem ser evitadas. Versículo 45. E entrando no templo, começou a expulsar. Isso daqui, ó, a gente leu Lucas 19, 41 a 44. No 45, ou seja, o versículo seguinte, note que está no mesmo contexto, mesma sequência, mesma narrativa, mesmo tudo. Tá? Então ele entra em Jerusalém chorando porque sabe que rejeitaram ele e que vai ser derrubada. O versículo seguinte fala, e entrando no templo, ou seja, já entrou em Jerusalém e entrou no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizerdes dela covil de salteadores, e todos os dias ensinava no templo. Note que ele, no versículo anterior, ele está entrando em Jerusalém, chorando, derramando lágrimas. Mas esse choro e lágrimas se transformaram em quê? Indignação. Ele começou a expulsar. Nós temos outras narrativas nos outros evangelhos, em que fala que ele estava batendo no povo e virando mesa e soltando as gaiolas e chutando para cá e fazendo tudo. Ou seja, ele está aqui, houve uma mudança. Uma mudança. Ele está dizendo, vocês têm uma chance, vocês não vão aproveitar a sua chance, eu estou chorando por vocês, mas logo depois, agora não está mais triste, ele está indignado, está com justa ira. A minha casa é para ser uma casa de oração. Vocês fizeram essa casa aqui, uma casa de ladrões. Falou, pastor, mas estão vendendo e comprando no templo, como é que era essa história? Deixa eu explicar rapidinho. No templo se faziam sacrifícios. Os sacrifícios eram animais. Só que muitas vezes, se a pessoa morava longe de Jerusalém, a pessoa ia trazer um animal, 3, 4 dias de viagem, talvez uma semana, talvez um mês de viagem, para oferecer lá no templo, porque o animal ia chegar magrinho, raquítico, né? Pensou, você pega uma ovelhinha novinha, gordinha, cheinha, saudável, faz ela caminhar durante semanas embaixo do sol quente, não está pastando, não está descansando, não está bebendo água. Quando chegar no templo vai estar fraquinha, magrinha, não é? Não vai ser um sacrifício aceitável a Deus. Então era comum e aceitável e praticado. Não era errado vender no templo, entenda isso. O problema não é que estavam vendendo. Então a pessoa fazia o quê? Quem morava em Jerusalém, ou perto ali na circunvizinhança, não tinha problema. A pessoa ia lá, levava o animal dele, sacrificava e ia embora, não tem problema. Mas quem morava mais longe, fazia o seguinte, pegava o animal dele, vendia o animal lá no lugar deles, tá? Ou trazia o dinheiro para comprar um animal que fosse adequado, ia até Jerusalém e no templo ele fazia o quê? Ele comprava um animal.
e oferecia aquele animal em sacrifício. Então, ou ele vendia o dele, ou ele comprava um animal correto. Então, era normal. O problema não é que estão vendendo e comprando. O problema é que eles estavam vendendo lá no templo animais que eram mais de 1 ano de vida, e a lei não permitia isso. Tinha que ser um animal com 1 ano de vida, saudável. Não podia ser manco, coxo, doente, raquítico, não podia ser. Só que lá no templo, o povo ia lá comprar um animal, estavam cobrando um preço caro para um animal que não era correto. Vem cá, eu vou comprar essa ovelha está magra, está mancando, está doente, é cega. Isso aqui é um bode velho, é para dar um novilho, não um animal velho desse. É isso aí, quer, não quer, pegue, eu leve, livre, eu deixo, você que sabe. Isso é que era o problema. Eles estavam vendendo gato por lebre, estavam cobrando preços exorbitantes. Por isso que Jesus falou, isso aqui virou um covil de salteadores, um covil de ladrões. Vocês estão roubando o povo, estão roubando Deus, vendendo gato por lebre e cobrando caro por isso. Aí saiu quebrando, virando, fazendo aquela confusão todo o tempo. Por quê? Porque minha casa é para ser uma casa de oração, não um covil de ladrões como vocês estão fazendo. Tá? O problema não é que estão vendendo no templo, é normal isso, você tinha que sacrificar mesmo. Tá? Então, outra coisa, alguém quer dar o dízimo, muitas vezes o dízimo, vamos supor, o cara era fazendeiro de milho. Como é que ele vai levar um monte de milho lá da terra deles? Também não fazia sentido. Então, muitas vezes faziam o quê? Eles vendiam e levavam o dinheiro, compravam lá, ou no caso do dízimo, pode dar o dinheiro, podia dar o dinheiro, obviamente, né? Mas tinha coisa que não era dinheiro, tinha oferta que tinha que fazer em farinha, em óleo, um animal, podia ser uma vaca, um bezerro, podia ser uma ave, né? Essas coisas não era dinheiro, não era ouro e prata, você tinha que oferecer o animal, tinha que ter o sangue, porque aquilo representava o sangue de Cristo, né? Então as pessoas compravam e vendiam, era normal isso, era aceitável. O que não era aceitável era estar cobrando a mais e vendendo gato por lebre, tá? E acabavam sendo feitos sacrifícios com animais que Deus não aceitava. Então, tudo isso era o que trouxe revolta sobre ele. Então, essas coisas todas podiam ser evitadas. O que foi que ele fez? Ele entrou lá dentro, expulsou os ladrões, mas o que foi que ele fez no final do versículo 46? Aliás, o versículo 47. E todos os dias ensinava. Então, olha o que houve. Ele expulsou o erro e trouxe a verdade. Na nossa vida de cristão, a gente não é só uma vida de retirar coisas. Nós temos que retirar o que é errado e preencher com o que é certo. A gente tira o erro e o engano e a gente preenche com a verdade. Alguns anos atrás, lá na outra igreja, eu levei a Cristo um homem, ele tinha um problema muito sério com álcool. Muito sério, bebia muito, eu diria que ele é um alcoólatra. E o que houve foi que eu visitei, fui na casa dele, eu e um irmão, e ele ouviu, ele não estava intoxicado, ele ouviu, ele entendeu, ele aceitou a Cristo, ele foi salvo. Ele frequentou a igreja por um tempo, e eu falei para ele, eu esqueci o nome dele, vamos chamar ele de João lá. João, é o seguinte, você retirou, e ele parou de beber, várias semanas não bebeu. Eu falei, olha, tem uma coisa, João, você retirou isso da sua vida, tá? Deus lhe ajudou, Deus lhe deu libertação, Deus lhe deu poder, você fez isso, muito bom. Agora tem uma coisa, você precisa substituir, não é só tirar. Não é só tirar, não é pegar um balde, esvaziar o balde, deixar o balde vazio, você tem que encher aquele balde. Tá? Uma das coisas que você tem que fazer é substituir as suas amizades. Porque até aquele momento, todas as amizades deles eram o quê? Usar o termo popular, era tudo cachaceiro, gente. Então, ele não substituiu os amigos. Ele continuou com as mesmas amizades, aqueles mesmos ciclos de amigos, ele parou, mas os amigos não. Infelizmente, algumas semanas depois, ele voltou aos seus velhos caminhos, ele voltou a beber. Por quê? Porque ele não substituiu os amigos. Ele não substituiu as verdades. A gente não pode só tirar, nós temos que substituir. Foi o que Jesus fez. Então, ele derrama lágrimas pelo que pode ser evitado. E é muito triste, porque a vida daquele homem, vou chamá-lo de João mais uma vez, eu não acredito que seja João o nome dele, mas vamos usar esse nome, poderia ser uma coisa maravilhosa, a vida dele poderia ser transformada em algo maravilhoso, mas não foi. Então, Deus derrama lágrimas por coisas que podem ser evitadas. Ele foi salvo, ele é salvo, entenda, ele não está na igreja,
que eu saiba, não está em alguma igreja, não está na nossa igreja, tá? Mas não é indo para a igreja que leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é o evangelho. E ele ouviu o evangelho, aceitou o evangelho. Tá? E se ele continuou na vida, isso faz vários anos já, 5, 6, 7 anos, se ele continuou naquela vida, a mão de Deus está sobre ele. Porque Deus açoita todo aquele que recebe como filho. Então, se ele foi salvo, e eu creio que foi, a mão de Deus está sobre ele, para trazê-lo de volta à verdade, ou para levá-lo embora para o céu. Mas Deus não deixa um filho seu na terra, em rebeldia, em paz. Deus não deixa ele em paz. Tá? Então, porque Deus chora pelo que poderia ter sido evitado. Tá? Então, muitas coisas podem ser evitadas em nossas vidas, e muitas vezes não são. Então, foi o que ele fez? Ele limpou, né? Ele começou a expulsar, ele fez uma limpeza, e depois ele começou a ensinar. Ensinava no templo. Então, quando Jesus entra em nossas vidas, é isso, ele quer fazer uma limpeza. Ele quer expulsar certas coisas, ele quer trazer, ensinando outras coisas, para que a gente possa ter a bênção plena. Última coisa de hoje que vamos ver aqui, é que Deus derrama lágrimas pela oposição. Que oposição, pastor? Vamos lá, versículo 47, na segunda metade, diz assim: mas os principais dos sacerdotes e os escribas, e os principais do povo, ou seja, os grandões, tá? Os líderes, procuravam matá-lo. Quer dizer, ele entrou chorando em Jerusalém, entrou no templo, começou a expulsar todo mundo, disse umas verdades, começou a ensinar. Só que os líderes, as autoridades, tanto as autoridades religiosas quanto as autoridades civis, queriam fazer o quê? Matá-lo. Estavam buscando uma forma de matá-lo. E conseguiram, sabemos da história, conseguiram. Armaram falsas testemunhas, armaram lá um julgamento falso, e acabaram agitando o povo, e disse: solte Barabas e crucifique-o. Nós sabemos a história. Então eles conseguiram, mas foram os principais. Aí diz assim o 48, e não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, e escutando. Então os líderes queriam matá-lo, mas o povo estava ouvindo. Só que os líderes, olha o cuidado que temos que ter. Os líderes fizeram a cabeça do povo. Porque quando Jesus foi crucificado, foi o povo que gritava: crucifica-o. Aqui, eles queriam matá-lo, não conseguiam, porque o povo estava do lado de Jesus, escutando e falando: uau, amém, glória a Deus. Mas logo, logo, a cabeça do povo foi mudada pelos seus líderes. E acabaram pedindo a sua crucificação. E ele foi, como sabemos, crucificado. Então, ele sabia disso. Quando ele entrou em Jerusalém e chorou para Jerusalém, ele sabia disso, não foi surpresa para ele. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Então, quem limpa a vida e aprende com Deus, sabe de uma coisa: você vai ter oposição. Você vai ter oposição da carne. Que carne? A nossa carne. A nossa carne não vai querer ser limpa e ser subjugada. A carne não quer isso. O mundo vai ficar com raiva de você. O mundo vai lhe opor. Aí que vem, eu mencionei agora há pouco, as amizades. Sabe? Você começa a tomar decisão para Cristo, tem muito amigo, vizinho, colega de trabalho, de escola, de faculdade, não vão gostar. Vão dizer: se você agora é e você não faz mais isso, não, é mimimi. Sabe o que é isso? É oposição. Oposição. Vão querer tirar você do caminho. Então, está dizendo que os principais dos sacerdotes, os escribas e os principais do povo, isso eram líderes religiosos, legais e governamentais. Tudo isso. Todo mundo indo contra Jesus. Por quê? Porque ele limpava, expulsava e ensinava a verdade. E quando a gente faz isso em nossas vidas, nós vamos ter algo muito parecido. Tá? E existem igrejas, hoje em dia, como naquela época, que ensinavam o erro e criavam confusão. Veja bem, o povo escutava, mas eram os líderes religiosos que buscavam matá-lo. Então, muitas vezes, quem era para estar ensinando, pregando e mostrando, apontando para o povo, as pessoas a Cristo, fazem o oposto. Não é novidade. Lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 22, e no versículo 25, eu vou ler para você aqui o seguinte. Isso aqui é Deus falando através de Ezequiel sobre os pastores. Não eram chamados pastores naquela época, mas eram de fato os líderes religiosos, quem pregava, quem ensinava. Tá? Olha o que fala aqui, olha.
conspiração dos seus profetas há no meio deles. Uma conspiração. Planejando, bolando, maquinando. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes, veja bem, os seus sacerdotes violentam a minha lei. Gente, o sacerdote que era para ser o líder, estavam quebrando, violentando a lei de Deus. Continua aqui. Violentam a minha lei, profanam as minhas coisas santas, não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro, e de meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Quem causava essa profanação toda? Os sacerdotes. Veja bem, aqui não era os cachaceiros, os corruptos, as pessoas, não, eram os líderes religiosos. Então, não é novidade, existia no Velho Testamento, existia no Novo Testamento, e sabe uma coisa? Existe hoje. Existe hoje. É muito interessante quando fala aqui, no versículo 23, sobre a conspiração, fala que eles devoram as almas. O oposto de devorar é alimentar. Você pode alimentar as ovelhas, ou você pode devorar as ovelhas. Alimentar as ovelhas, você apacenta, leva para água, leva para pastos verdes, isso é apacentar. O devorar é fazer churrasco. Aqui está dizendo que esses sacerdotes devoravam as almas. Claro, não literalmente, mas o que está dizendo é que eles iam lá tirar, não iam dar, eles não estavam alimentando com verdade. Eles não colocavam diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Eles não estavam ensinando a verdade, eles estavam devorando. Como? Não estavam dando a verdade. O povo desfiava por falta de pregação. Aí fala, multiplicam, tomam tesouros e coisas preciosas. Tem igreja que é só isso, né? Só tomar tesouro e coisa preciosa do povo. É oferta 3 vezes por culto, é culto 3 vezes por dia, e só se fala em oferta, em oferta, em oferta, em oferta. Tem gente que oferta carro, casa, escritura. Sabe o que é isso? É devorar as almas, é tomar tesouros e coisas preciosas. Gente, dízimo de ofertas é bíblico? É. Mas devorar almas não é bíblico. Ninguém compra a salvação, ninguém compra a bênção de Deus, ninguém compra a graça de Deus. Graça é de graça, o nome diz tudo. Tem gente que às vezes quer comprar o favor de Deus, quer comprar a salvação. Tem gente que dá o que tem, o que não tem. Pega o dinheiro para pagar a conta, fazer a feira e dá na oferta. Não, está errado. Eu sou o pastor dizendo, é errado. É errado você pegar o dinheiro da sua feira, o dinheiro das suas contas e dar na igreja. Isso está errado. Está errado isso, gente. Porque aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é da companhia de luz, aquele dinheiro é do supermercado. Aí vem com uma conversa, não, mas tem que ter fé, tem que entregar tudo. Tá. Faz o seguinte, se é tanta fé assim, então faz o seguinte, entregue você para mim, então, vamos fazer o contrário, exemplifique, dê você para mim. Não é assim, gente. Tá? Eu estou dizendo isso para mostrar como já existia no Velho Testamento e como isso causou tristeza para Deus, porque Deus vê um monte de gente sendo ensinado, não fazem diferença entre o santo e o profano, o puro e o impuro. Eles não estão ensinando a verdade de Deus, só estão assim, tomando tesouros e coisas preciosas. O povo está sendo devorado, e esses certos pastores de igrejas ficando rico, ensinando erro para as pessoas estão minguando, estão morrendo de fome espiritualmente, porque só se fala nisso, tem igreja que só se fala nisso. Do começo ao fim só se fala nisso. Eu não sei se você já foi, eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que foram, e basicamente é isso, do começo ao fim, só se fala nisso. É novidade? Não, não é novidade. Pedro falou lá em 2 Pedro que farão de vós comércio. Então não é novidade. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que esse tipo de coisa entristece Deus e traz lágrimas aos olhos de Deus. É muito triste isso, uma coisa dessas. Tá? Pessoas querendo comprar Deus, comprar o favor de Deus. Deus ama todo mundo. Deus ama até o ateu que diz não crer nele. Deus ama ele. Ninguém precisa fazer absolutamente nada
para ser o alvo e recebedor do amor de Deus. Nada. Deus é amor, Ele ama todo mundo. Você não tem que fazer nada para Deus lhe amar mais e você nunca pode fazer nada para Deus lhe amar menos. Pense nisso. Agora o dia vai chegar, depois do arrebatamento, que Ele tirar aqueles que o receberam como Salvador, que Deus vai soltar a sua ira sobre a terra. Ainda poderão ser salvos, mas vai soltar a sua ira sobre a terra. Mas o dia vai chegar no julgamento do grande trono branco, quando Deus vai dizer assim, ó, acabou. Acabou. Agora é lago de fogo para quem me recusou. Mas até aquele dia, Deus ama todo mundo. Tá? Não tem que estar querendo comprar Deus, Deus ama. Já ama. Sempre amou. Tá? Deus derrama lágrimas por oposição a Ele e pela pregação contrária à sua palavra. Então, resumindo, Deus chora, chora. Deus derrama lágrimas. Não façamos Deus derramar lágrimas por nossa causa. Do mesmo jeito, eu vou só encerrar com isso, do mesmo jeito que nós podemos causar lágrimas na presença de Deus, nós podemos causar alegria na presença de Deus. Como, pastor? Lucas 15, 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso aqui tem dois sentidos. Um, Deus fica alegre, tem alegria na presença de Deus quando alguém é salvo. Mas aqui não é só salvação, é quando alguém se arrepende e muda os seus caminhos. Quando alguém fala, sabe uma coisa, Deus, eu estou errado nisso daqui, eu vou mudar. Eu quero mudar, Deus me ajude, com a sua ajuda, com o seu poder eu vou mudar. E quando a gente toma essa decisão, quando a gente se arrepende, sabe o que tem na presença de Deus? Regozijo, alegria. Então veja como nós temos a capacidade de causar lágrimas de tristeza ou alegria na presença de Deus, dependendo de como a gente decide viver aqui na terra. Não é impressionante? Nós temos o poder de entristecer ou alegrar Deus. Está dentro do nosso poder. Então não vamos causar tristeza, vamos trazer alegria, vamos causar regozijo. Não só Deus, os anjos de Deus. Os anjos se regozijam na presença de Deus. Amém?